O cliente tem sempre razão. Com a criação e implementação do Código de Defesa do Consumidor no início da década de 90, a relação comércio-cliente assumiu uma nova característica, a transparência. Enquanto alguns estabelecimentos primam pela boa relação com o cliente final, há comerciantes que usam de má fé nesse trato. O grande problema é que muitas vezes só descobrimos isso quando já é tarde demais. Olá, eu sou James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Hoje os brasileiros estão mais inteirados sobre os direitos que possuem como consumidores. Porém, ainda há muito que se falar e esclarecer sobre a relação estabelecimento-cliente, seja pelas novas formas de consumos, como sites e aplicativos, como também pelo que acreditamos ser a divulgação de reclamações sobre produtos e serviços que não atenderam às expectativas, ou mesmo possui alguma irregularidade legal entre o processo de compra e a entrega da mercadoria. Para conversarmos sobre esse assunto, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Dr. Marlos Riani, advogado, doutor em Direito e atual procurador-geral adjunto do município de Belo Horizonte, tendo trabalhado como coordenador do PROCON de Belo Horizonte e na diretoria de consumidor do Ministério da Justiça. Doutora Beatriz Junqueira é titular do Juizado Especial das Relações do Consumo em Belo Horizonte. Também conosco, Daniel Brant Costa, advogado, mestre em Administração Pública, professor de Direito Administrativo e Direito do Consumidor. Eu já quero aqui agradecer a participação de todos vocês, obrigado por aceitarem o nosso convite, pessoas tão conhecedoras da matéria, e eu quero começar fazendo uma pergunta bem simples. Afinal de contas, doutores, o que é direito do consumidor, relações de consumo? O direito do consumidor é bem simples, tem que ser visto dessas compras que a gente tem do dia a dia. Você comprar um refrigerante, você comprar um produto alimentício, mas você comprar também um celular, você comprar um apartamento, né? São compras mais difíceis, mais um veículo. Isso tudo envolve a compra de produtos, mas também nós temos a compra de serviços. O que seriam esses serviços? O próprio transporte público é um serviço de uma relação de consumo. O transporte aéreo, também o serviço de lavanderia, serviço de dedetização nas suas casas. Então, quer dizer, hoje o que temos e vivenciamos é uma relação de consumo permanente, é o dia a dia, sem muitas das vezes percebermos que fazemos isso. Ao mesmo fazer aí, ir no posto de gasolina, comprar, né, lá para o carro, então pegar um táxi, isso tudo é relação de consumo. Então nós vivemos aí no mundo dessas relações, é o dia a dia das pessoas e elas têm que ficar atentas sobre a qualidade desses produtos e serviços que são oferecidos aí no nosso mercado. Agora, acho que também uma dúvida que surge aqui para todos nós, ou para o consumidor em geral, há tantos órgãos que falam de defesa do consumidor, a gente ouve falar de PROCON, juizado das relações de consumo, juizado especial, como é tratado. Às vezes nós ouvimos falar em PROCON da Assembleia. Há um sistema de proteção das relações de consumo, né? Assim, qual que é a diferença entre o PROCON da Assembleia, o PROCON da Prefeitura, o juizado das relações de consumo? Qual que é a diferença? Que a doutora Beatriz, doutor Daniel, o que configura esse sistema que o consumidor pode acessar? Eu acho que a gente está na ponta final, né? Tentamos primeiro com o próprio fornecedor do produto ou do serviço, como o doutor Marcos falou, temos os PROCONs, que são órgãos administrativos, e temos a Justiça, que é onde o Juizado das Relações de Consumo vai ali julgar a causa, onde se resolve quem tem ou quem não tem razão, como é a melhor solução jurídica para aquele problema que nos é apresentado com as provas que nos são levadas. Não que um ou outro esteja certo, mas a gente vai julgar de acordo com as provas que nos são postas naquele momento. E o PROCON, doutor? Que, como a doutora Beatriz disse, é administrativo. O PROCON, a gente tem que enxergar todas as relações de consumo e regulação desse nicho do direito, por ser tão essencial, ele demanda todo esse aparato de organização de uma política nacional de proteção ao consumidor. Então, você vai ter órgãos
em cada ente. A gente vai ter da União, dos estados e dos municípios voltados para a proteção das relações de consumo dos consumidores, que vai estar disponível tanto para recebimento das críticas, quanto, às vezes, para, claro, fornecimento de informação, educação, tanto de consumidores quanto de fornecedores, e também o órgão nacional, que é responsável pela coordenação a nível nacional de toda essa política de proteção, e também para o exercício do poder de polícia, no caso de fornecedores que não venham cumprir com as regras. E o que é essencial, porque... E a gente coloca no CDC, no artigo 4º, se não me engano, uma das diretrizes que vai ter do Código de Defesa do Consumidor do Programa Nacional, da Política Nacional de Relações de Consumo, é a educação de consumidores e fornecedores. Então, a partir desse aparato, você vai ter tanto fornecimento de informação para quem está consumindo, para quem está disponibilizando, tendo mecanismos para o controle anterior, até mesmo que os danos ocorram, para resguardar os demais consumidores, quanto também a tutela jurisdicional para garantir que, no eventual ocasião, a eventual causa de danos ao consumidor possa ser ressarcido e ter uma composição aí desse litígio entre as partes. Então, agora, uma coisa aqui, o Dr. Marlos falou que assim, usar o transporte coletivo já é um serviço e isso é regulado pelas relações de consumo, por exemplo, pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, eu pego o ônibus todo dia e vou para minha casa. Esse é um serviço que, se não for prestado devidamente ou tiver algum problema, eu posso procurar os órgãos de proteção do consumidor e fazer alguma reclamação? Inclusive isso? Com certeza. São concessionárias, né, que a permissão é para o Estado, lato sensu, que a gente fala, né, seja ele aí o Estado de Minas Gerais, aí o município de Belo Horizonte, que concede essa concessão, e havendo algum dano para esse consumidor, usuário desse transporte, ele pode reclamar e deve reclamar, sim, nos órgãos de defesa do consumidor. É importante o PROCON, é um órgão que para todos nós, né, é um órgão muito forte, a sigla muito forte no nosso país, e ele é um órgão que ele se dispõe a fazer esse trato com o fornecedor, mediar esse problema que o consumidor tem em relação a algum produto, algum serviço que ele adquiriu. E aí tem algumas fases, que é a fase aí que ele chega até a fase de fazer uma audiência. Mas após isso, o PROCON ele também tem a fase punitiva, do poder de polícia, de aplicar sanções administrativas, que chega a ser multa a maior parte, mas ele pode interditar sim um estabelecimento, ele pode fazer outras penalidades contra esses mal fornecedores que nós temos no mercado. Mas esse diálogo, essa possibilidade dessa harmonização, desse conflito que é existente, para harmonizar isso, que é o principal papel que o PROCON desenvolve aí. Não restando aí frutífero isso, né, acaba se indo para o juizado, muitas das vezes, lá, assuntos que as próprias empresas poderiam resolver os problemas. Ok. Agora, doutora Beatriz, no programa, tem um programa que tem aqui na TV, na Rede Super, chama De Tudo Um Pouco, né? Nós tivemos aqui a participação de uma economista, que é a Lúcia Alves, e junto com os apresentadores, ela estava falando de uma série de dicas de como comprar nas redes sociais. E isso, principalmente agora, nessa época da chamada Black Friday, etc., essa comoção que existe no país, eu perguntaria para a senhora, em comparação com os anos anteriores, podemos dizer que as pessoas estão aprendendo a comprar no comércio eletrônico? Sim, eu acho que até o próprio uso da internet já está mais evoluído. Mas eu costumo dizer para as pessoas que o judiciário não é um super. O poder não consegue fazer tudo. Então, elas precisam muito do CPF, do CNPJ, do endereço, de verificar. Às vezes ela olha aquela logomarca, parece com a logomarca da loja que ela compra, mas não é. Então, as pessoas têm que ficar mais atentas. Elas já evoluíram, o consumidor brasileiro já está bem avançado, mas ainda tem muito a aprender. Nós temos muito a andar para desafogar o judiciário, para que nós ficamos mais evoluídos e não caímos nesses golpes de maus fornecedores, tanto de serviços como de produtos. A gente comentava... Pois não, você ia falar? Não, bom, eu vejo muitas das vezes aí que o consumidor, ele, na hora de fazer essa compra pela internet,
ele se esquece muitas das vezes de ver os detalhes. E eu acho que o importante, eu acho que esse programa, ele tem esse viés da educação para o consumo, falou o Daniel, é informar um pouco mais para ele o que ele deve se ater nessas compras. Então, por exemplo, muitas das vezes na Black Friday, que eu sempre discuti, foi o frete. O produto, ele barateou. Muitas das vezes ali 50% você já vem fazendo pesquisa, porque uma das grandes e importantes dicas aqui, o consumidor quer comprar nesses momentos aí de baixa aí, né, do produto, nessas promoções, ele vê, será que realmente esse produto baixou o preço ou não? Porque muitas das vezes a gente vê uma certa fraude, ele aumenta o preço para depois falar que esse preço foi reduzido. Mas aí eu volto na questão do frete. Eu vejo que muitas das pessoas se esquecem de ver esses detalhes da compra, e o frete é um deles. Muitas vezes o produto baixou, mas o frete é muito mais caro, aumentou em demasia, que acaba que no decorrer a compra dele não vai ser uma compra agradável para ele nesse sentido. Então eu vejo esse aspecto aí do consumidor no afã de comprar, naquele consumismo, só nessa vontade ele acaba se esquecendo dos detalhes. E é isso que a gente tem que alertar mais nessa educação para o consumo. E aí, ressaltando a fala dos nobres colegas, a gente tem que ponderar que, por causa do nosso déficit de infraestrutura, a expansão da internet, do comércio eletrônico para boa parte da população é uma coisa recente. Então você tem um aprendizado coletivo, tanto de consumidores quanto de fornecedores. Porque às vezes a pessoa vai pensar, numa loja online, eu posso vender 24 horas por dia sem ter que pagar hora extra, sem ter que ter gasto com infraestrutura, mas por um lado você tem que ter todo um gasto de uma mão de obra qualificada, tanto para gerir o sistema, o armazenamento de informações, quanto também estoque, que é muito comum em Black Friday. A pessoa vende 100 vezes mais do que o seu estoque comporta. Às vezes eu tenho estoque aqui de tantas mercadorias, vendo 5 vezes mais, porque você não tem que comparar. Você tem que fazer o controle imediato. Ó, encerrou que esgotou seu estoque. Então já anuncia no site, ó, produto indisponível. Porque se não fizer, ele vai estar causando um dano para um consumidor que às vezes vai estar aproveitando a Black Friday e já pensando no presente de Natal para um filho, para um sobrinho, para outra pessoa. Dá um overbooking de vendas, né? Igual a companhia aérea. Mas, aliás, esse é um outro tema bem provocativo, porque a gente compra a passagem aérea muitas vezes pelo sistema, e isso ocorre com todos nós, ocorreu comigo recentemente. Você vai tentar fazer a troca do bilhete, a multa é mais cara do que o bilhete. E aí a gente está enfrentando vários e vários problemas agora com as companhias aéreas. Cobra a bagagem, pode cobrar, não pode. Quer dizer, tem algumas questões também aí, nessa época de final de ano, isso tende a ser mais recorrente, os problemas maiores. Eu imagino que os PROCONs também têm uma demanda maior e o juizado sobre essa questão de passagem aérea, não é isso? Mas nós vamos deixar esse tema para daqui a pouco. Nós vamos fazer assim uma pausa para o nosso tradicional café. Diz que o pessoal do direito não vive sem café, né? A gente conversava com a doutora Beatriz. Nós vamos fazer uma pausa para o nosso café e você não deixe de posicionar sobre esse assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @Programa Advocacy. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Advocacy, hoje falando sobre o direito do consumidor. Você tem dúvidas, sugestões ou críticas? Envie sua mensagem para o WhatsApp 31 98 027 0984. E vamos conversar. Dr. Marlos Riani. Bom, estamos em dezembro, férias escolares e os movimentos nos aeroportos brasileiros aumentam consideravelmente. Você tem uma caminhada aí com o PROCON e a diretoria do consumidor do Ministério da Justiça, né? Quais foram essas principais falhas das companhias aéreas e quais as obrigações legais que essas devem seguir hoje em dia? Eu acho que elas continuam, James. Desrespeitando a lei, né? Eu acho que as reclamações que eram anteriormente, elas continuam. É mesmo do serviço que é prestado, que é o extravio de bagagem, atraso de voos, mas o que mais me irrita como consumidor deste serviço, e deve irritar muitos dos consumidores que estão nos assistindo, é em relação à falta de comunicação, de informação, de transparência
no atendimento dessas companhias. Isso, para mim, é irritante. A palavra, não tem outra palavra a não ser essa. Eu cheguei para viajar com meu filho recentemente e colocaram a gente dentro da aeronave por 1h30, por quê? Então, chamaram a gente para embarcar, só que o avião estava lá, a tripulação estava lá, estava todo mundo lá. Depois percebeu-se que um voo que ia ter essa conexão estava atrasado e eram 3 passageiros que estavam vindo de um outro país Então, ficamos 150 pessoas aguardando 3 pessoas porque tinham que aguardar esse voo. E nós ficamos dentro da aeronave, informações totalmente truncadas. Então, isso é muito ruim para o consumidor. Então, eu acho que essa reclamação, nós não devemos deixar de expor esse tipo de reclamação, de indignação, seja nos próprios mecanismos da ANAC, da própria, que é a agência reguladora. Tem agora, recentemente lançaram um novo hot site lá, que Fale com a ANAC. Então, é muito importante que o consumidor reclame para que veja se esses produtos e serviços sejam melhorados no nosso país. Não, e a gente fica completamente impotente, né? Com certeza. Não tem como fazer, você não pode sair do avião, porque tem todo um procedimento, um protocolo, você tem que ficar lá e esperar ou desistir do voo. Isso. Não é isso? Agora, a gente comentava também aqui há pouco dos excessos de bagagem. Hoje o que se vê com a cobrança, e eu quero até comentar dessa cobrança da bagagem, é a quantidade de bagagem que vai dentro do avião, que é a bagagem de mão, chamada bagagem de mão. E, assim, acho que todo mundo tem passado por isso, você não consegue mais guardar a sua bagagem, né, doutora? Você senta aqui, sua bagagem ou fica lá na frente ou fica lá no final do corredor. Você não tem a vista sobre ela, você não tem a bagagem sobre as suas vistas. E como é que fica isso, esse excesso de bagagem também lá dentro? Se houver um extravio, digamos assim, a companhia é responsável? Sim, a companhia te obrigou a colocar a sua bagagem longe de você. Ela assumiu a responsabilidade a partir do momento que ela te disponibilizou um local para guardar sua bagagem de mão. Longe de você, ela é responsável. E se tiver algum extravio, algum dano, ela é responsável e deverá te indenizar por qualquer dano material ou moral que possa lhe acontecer com seus pertences que estão sob a responsabilidade dela naquele momento. Acho que é importante, a gente também destacar um marco de tempo aqui. Porque antigamente, e é um direito do consumidor, ele ter nesses voos 23 quilos de bagagem. Ele não pagava por essa quantidade. Uma nova resolução da ANAC, a número 400 de 2016, estabeleceu então que nós, consumidores, vamos ter o quê? Apenas direito de levar 10 quilos na bagagem de mão. Então nós temos que levar ali dentro da aeronave. Se for despachar, você vai ter que, então, adquirir o preço junto à sua passagem para pagar mais. Então, esse marco temporal é importante pela perda do direito do consumidor, sim, que já estava para ele garantido 23 quilos e, de repente, ele perde. E ele perde em virtude de que estudos que foram feitos no mundo europeu e que não é a nossa realidade no Brasil. E aí, essa discussão que os vários órgãos de defesa do consumidor têm se fortalecido junto à OAB Nacional para tentar barrar e bloquear essa resolução que restringiu esse tipo de direito. Lembrando que essa resolução se deu no contexto em que foi prometido a redução dos custos. Com certeza. Porque a agência reguladora ela tem que agir pautada pela finalidade, pelo interesse da coletividade. Então, tudo bem, estamos dispostos a abrir mão desse direito, vamos perder o direito de carregar mais 13 quilos de bagagem, mas em compensação quero a contraprestação de ter redução dos custos. Isso não aconteceu. Então, ressalvada a hipótese de captura da agência, um pouco provável, o que a gente teve, na verdade, é a limitação dos direitos do consumidor em geral sem uma contraprestação de uma recompensa. Porque quem ganhou nesse cenário foram as companhias aéreas. E que me lembra até pouco tempo atrás, vi a manifestação de um presidente de determinada companhia reclamando do aumento da inserção de novos players desse mercado, reclamando do aumento da competitividade, que deve ser super bem visto, não é? Economia de mercado. Então, são assuntos muito delicados que
ultrapassam também o direito do consumidor e vem a questão da política pública no geral no Brasil, como estão dando essa regulamentação no geral. E eu queria só complementar, já rapidamente, assim, pode falar. Que justamente nesse momento agora que vem férias escolares, você vê, entra no site desse, nós falando das compras pela internet, a maior parte, como você tinha mesmo dito, a gente compra via internet. Sim. Então, quer dizer, hoje, e para você cancelar, as multas que são de cancelamento disso são absurdas. O preço para essa agora, dezembro, janeiro e fevereiro, o preço da passagem triplica. Né? Então, quer dizer, cadê o ganho do consumidor? Não existe. Então, eu queria fazer essa provocação, porque quando discutiu-se que iria cobrar pela bagagem, uma das justificativas principal, que me parece, foi vai evitar o aumento da passagem para quem não precisa viajar com a bagagem. Então, é muito comum para a gente que viaja, às vezes vai de manhã, volta à tarde, vai de um dia para o outro a trabalho, você não tem bagagem para despachar, temos a mala de mão, etc. Isso não é muito fácil de comprovar, né? Que a cobrança, assim, uma planilha de custos do transporte aéreo, se eu cobrar aqui a bagagem, eu não vou aumentar R$200, eu só vou aumentar 50 ou 100 ou 150, porque estou compensando aqui com a passagem, ou melhor, com a bagagem que é paga. Ou seja, isso já é um cálculo complexo de se saber. A outra pergunta que eu deixo aqui para vocês é a multa. Quem que estabelece o valor da multa? Porque nesse primeiro caso me parece que é flagrantemente assim, uma violação ou uma perda dos direitos do usuário do transporte aéreo. A multa ela é estabelecida pela própria companhia aérea. A ANAC ela não regula a multa, ela deixa que a própria companhia estabeleça tanto o preço e tanto as condições de venda desse bilhete aéreo. Então, infelizmente... Doutor, se a multa foi exorbitante, que normalmente são, aí... não pode se entender que há aí um abuso? Né? Sim, e aí pode ser questionada judicialmente abusividade ou não, que é vedada, né, no Código de Defesa do Consumidor, para que essa multa possa ser reduzida ou até mesmo, conforme o caso, que ela seja anulada. Né? Alguns casos não é justo cobrar a multa, que às vezes foi a própria companhia que deu causa ao cancelamento daquela passagem e ela mesma vem cobrar a multa. Não, nesse caso a multa vai ser anulada e não é devida à multa. Mas mesmo o valor da multa, digamos, eu sou consumidor, sou passageiro, resolvo mudar o meu bilhete, a data, e aí eu compro por R$500, vou lá trocar. Tudo bem, você tem que pagar a diferença, aí o outro bilhete já é R$600 e mais uma multa de 500. Eu vou pagar 500 mais 600. Nesse sentido, há possibilidade de discutir que há uma abusividade dessa multa, porque ela é alta. Sim, e é o que mais ocorre. Não é isso? Com certeza. Porque muitas vezes o consumidor ele fica preso nisso. Isso. Eu já tive o caso, acho que todo mundo passa por isso, compra outra passagem e esquece aquela. Porque a multa mais o valor do bilhete vai ficar mais barato comprar uma outra do que se pagar a multa para fazer a troca. E é bom lembrar ao consumidor que esse bilhete, na sua grande maioria, agora com essa resolução tem algumas alterações, mas ele é válido, esse que você desistiu dele e acabou comprando outra passagem, ele é válido por 1 ano. Né? Então você pode também depois tentar usufruir aí desse bilhete ou posteriormente pedir até a restituição dele em alguns casos. Então também é importante que o consumidor saiba desses direitos que ele tem também sobre essa validade. E o Código de Defesa do Consumidor fala que as cláusulas abusivas são nulas de pleno direito. Se ficar comprovado que aquela cláusula realmente é abusiva, de estabelecer uma multa mais alta ou até o dobro da passagem ou até o valor da própria passagem, ela é declarada nula e não pode ser cobrada. Acho que é uma coisa importante para lembrar, né? Sempre. Inclusive da passagem que muitas vezes o consumidor deixa de utilizar e que ele tem o direito de receber essa passagem posteriormente. Com ou sem a multa? Porque aí não houve a troca do bilhete, né? Não houve a utilização do serviço. Sim. Aí ele vai exigir aquilo que ele realmente desembolsou em relação àquela primeira passagem dele. Um outro assunto muito importante aqui, que é de informação para o consumidor, é quando há atraso nos voos.
Eu acho que isso é de interessante para o consumidor saber que assim, atrasou 1 hora, qual que é o direito dele em relação à companhia? Que é receber a possibilidade dele fazer telefonemas, contatos com seus familiares. A partir de 2 horas já tem direito à alimentação. A partir de 4 horas de atraso ele tem direito a cancelamento. E se ele quiser partir para outro voo, ele não vai ser cobrado nada depois para ele no outro dia, ou ele pode exigir a hospedagem dessa companhia. Então são direitos assim, já previstos, já consagrados, mas muitas das vezes mal informados. Você não encontra isso com facilidade para o consumidor, né? E hoje nós estamos falando assim que era muito elitizado o transporte aéreo, hoje nem tanto. E muitas das vezes as pessoas não têm esse tipo de acesso à informação do que são os direitos dele em relação a esses atrasos de voo. Eu acho também um tema que eu julgo muito importante neste ambiente aqui de informação, de prestar informação para o telespectador de relevância aí em relação ao programa. Ok, agora acho que falamos aqui da companhia aérea, a compra pela internet, etc., mas eu quero voltar nesse assunto, porque esse assunto continua sendo recorrente, né? E agora, na viradinha do ano, final do ano, início do ano, curiosamente as pessoas parecem que já começam a comprar o material escolar agora, porque vai subindo, quando vira o ano piora e muitas compras também se dão pela internet. Então, gostaria de voltar. A gente vai voltar no próximo bloco falando um pouco mais sobre compra pela internet. Nós vamos mais uma vez para o intervalo, mas antes, quer fazer o seu advocacy? Então, além das nossas redes sociais, você pode mandar um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Tempo de tomar água e já voltamos. Já estamos de volta conversando sobre o direito que todos nós temos como consumidores. Podemos ver que compras online e viagens aéreas merecem uma atenção especial. Estamos conversando com o Dr. Marlos Riani, que é procurador adjunto do município de Belo Horizonte, a doutora Beatriz Junqueira, que é juíza titular do Juizado Especial de Relações de Consumo em Belo Horizonte, e também o Dr. Daniel Brandt, que é advogado, mestre em administração pública e professor de Direito Administrativo e Direito do Consumidor. Lembrando que todos os nossos programas estão no portal da Rede Super e também no YouTube. Quer conversar conosco? Então envie um WhatsApp para o 31 98 027 0984 ou entre em contato com as nossas redes sociais. O Advocacy é nosso. Doutor Daniel, fechamos aqui o bloco anterior com algumas dúvidas, mas afinal de contas, parte da culpa do mau comportamento de muitas empresas não é do brasileiro que busca, ou melhor, que não busca os direitos como consumidor e se torna vulnerável a esse tipo de comportamento? A gente tem 2 perspectivas para analisar essa pergunta. A primeira, se a gente colocar coletivo e social, a gente tem que ver que um dos traços que define a nossa sociedade é a desigualdade. Então, achei uma pesquisa muito interessante da CleanSale, comparando os dados de compras online de 2015 e 2016, que compôs um mapa das fraudes no comércio eletrônico no Brasil. E já era de se esperar que as regiões que tiveram a maior incidência de fraudes foram Norte e Nordeste. Em seguida, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Só que se a gente comparar, pode ter uma correlação aí, que são as regiões Norte e Nordeste, que tem a população com menos anos de estudo, uma média, menor renda. Então, isso vai gerar um impacto na pessoa, tanto de conhecer os direitos que tem, quanto de conhecer as vias pelas quais ela vai obter a efetivação desses direitos. Então, isso vai gerar essa distorção no mercado. Tem como a gente esperar. Às vezes, o índice que você vai ter no Sul e Sudeste vai ser mais que o dobro, às vezes o triplo. Na verdade, os golpes que você vai ter no Norte e Nordeste vai ser o triplo que você vai ter no Sul e no Sudeste. Parte disso impulsionado por essa assimetria de informação que a gente vai ter dentro da população em função dessa desigualdade. Então, colocar nesse cenário, seria culpa do consumidor? Não. A gente está vendo um retrato, pelo menos um efeito dessa desigualdade que nos acompanha aí há gerações, que vai ter seus reflexos no mercado. Agora, no âmbito individual, o que o consumidor pode fazer para não se tornar uma vítima? Primeira coisa é ter conhecimento dos seus direitos, buscar se informar, porque aí você vai saber dos riscos das suas condutas, dos seus comportamentos dentro do mercado. Por exemplo, se eu sei que eu tenho direito à reparação integral
pelo dano que eu vou sofrer no transporte nacional. Mas eu sei também que se porventura algum equipamento meu se quebrar dentro da bagagem por causa do mau uso do operador, eu não vou ter acesso a ele imediatamente. Eu vou ter que esperar alguns meses para conseguir resolver esse problema. Então também tem que ter conhecimento das vias que eu vou obter, quanto também do tempo e do custo que vai ter envolvido para eu ter isso de volta. Às vezes eu estou fazendo uma viagem, por exemplo, montando a mala, vou fazer uma viagem para o litoral, não tenho necessidade de levar meu notebook, que é meu instrumento de trabalho. Eu sei que se ocorrer qualquer dano dentro da viagem nacional ou internacional também, eu vou ter direito à reparação desse bem. Mas se não é necessário, eu vou estar sujeito a correr o risco de, às vezes, ter esse notebook danificado? Então, mesmo sabendo direito, eu posso me orientar em função de evitar já esses danos. Qualquer, né? Outra postura também que eu acho válida é sempre se valer dos meios oficiais, seja através das agências reguladoras, seja através do PROCON também, e, claro, em última instância, na Justiça, está comunicando essas vias oficiais, porque a partir dos dados que a população vai ofertar para o Estado vai conseguir prover políticas mais acertadas. Isso a gente tem um problema na segurança pública. Só um exemplo, criminalidade. Muitas das vezes o policiamento era eficiente porque a população não reporta à autoridade a ocorrência de sinistros, de furtos, de roubos. Então, isso vai gerar uma distorção em como o Estado vai agir. Então, primeiro, ter ciência dos seus direitos e das vias que você vai obter para você se ponderar e orientar a sua conduta em função dos riscos que você vai assumir. Com isso, você já vai poupar dinheiro para si e para o Estado, porque qualquer processo judicial tem um custo envolvido. Agora, a gente falando aqui da compra pela internet, por exemplo, tem um prazo para devolução do produto se não satisfizer, se não corresponder àquela propaganda, que é um outro problema, propaganda enganosa, sobretudo da compra pela internet, né? E se esse produto chega muito tempo depois que a compra foi realizada, doutor? O prazo ali fica prejudicado? Como que é isso? Doutora Beatriz, por favor. Qualquer um dos dois. Fique à vontade. A compra realizada fora do estabelecimento só começa a contar depois que ele recebe. Depois do recebimento, né? Então não tem essa preocupação. O problema que a gente tem, que foi até a minha primeira fala aqui no bloco, é a questão de provas. O consumidor, o doutor Marcos falou isso, no afã de comprar, no afã de pegar uma promoção, ele esquece de guardar as notas, ele esquece dos comprovantes, até de uma conversa que ele tem com o próprio fornecedor dele, ele não guarda muitas coisas. Deve ter um protocolo essa conversa, porque é obrigatório, né? Isso, e ele não guarda esses documentos. Então, quando ele chega para reclamar, ele já não tem mais nada. O produto chegou na casa dele estragado, ele não tira uma foto, ele não chama um vizinho para ver aquilo, ele não tem um protocolo da reclamação. Então, por mais que exista o Instituto de Inversão do ônus da prova, que é benéfico ao consumidor, ele precisa pelo menos de um indício. Então, com isso, a defesa dele fica prejudicada, os direitos dele muitas vezes saem prejudicados, porque ele, nesse afã dele se valer dos direitos dele, ele esquece do indício que ele tem que guardar. Mas o produto realizado fora do estabelecimento só começa a contar o prazo depois que ele receber em casa e verificar o produto. E se o produto, aí digamos que o produto tem um defeito, tem um problema qualquer e constata na hora. E se constatar que o produto não é o da propaganda? Isso já me ocorreu, eu já comprei um computador pela internet e lá não falava que ele não tinha HD. Eu olhei de novo, não falava que ele não tinha HD. Quando chegou, era um produto não tinha a capacidade de armazenar dados no computador. Eu tinha sempre que utilizar a internet ou um HD externo. Esse produto não me atende. E aí foi uma pequena batalha por telefone, por e-mail, até que vai reclamação, para que esse produto fosse devolvido, aceito e feito o estorno do gasto. Sem troca, porque queriam que trocasse. Falei, não, o produto não é o que eu quero, não quero trocar. Eu quero comprar outro produto, você não tem o que eu quero. E aí, quando esse descompasso entre o que se divulga e o que se compra? É o famoso descumprimento da oferta, né? A oferta ela foi feita pelo fornecedor e ele não cumpriu. Com isso está lá também no artigo 35 do Código, né, o direito que o consumidor tem, né, de
reaver um outro produto da mesma espécie, modelo, marca e tudo mais, né, a restituição do valor dado para ele, ou se ele quer ficar com aquele produto mesmo não sendo aquele, ele tem um abatimento proporcional do preço. O que a doutora Beatriz falou, que é importante também, que esse prazo aí dos 7 dias é um prazo também de arrependimento. Eu olhei aquele produto, eu tive vontade de comprar, mas depois eu pensando bem, eu tenho 7 dias... Fui no impulso? Fui no impulso. Tenho 7 dias para ter o meu arrependimento. E que é importante para o consumidor, né? Acho que a gente restabelecer aqui, e não precisa ter motivo. Se eu comprei e depois eu desisti, eu não preciso ter motivo. Mas ele tem que observar o prazo. Sim. Esse prazo é importante, porque senão o direito dele vai estar perdido aí, como a gente disse. Agora, não parece, assim, já advogando para o outro lado, uma desproporção? Eu olho um produto, adquiro um produto, aguardo esse produto chegar, quando chega, não quero mais. Não, James, mas isso é para o produto que é adquirido fora do estabelecimento. Sim, esse que vem pela internet. Isso que o consumidor não entende. Ele vai à loja, compra, experimentou, quando ele chega em casa ele desiste da compra. Sim. E aí ele volta à loja, quer trocar, quer reclamar e a loja não aceita. E aí ele fica bravo com a loja. Não, esse direito infelizmente ele não tem. Se ele foi ao estabelecimento, ele escolheu, ele teve a oportunidade de comprar ou não, e ele escolheu comprar, não tem volta. E aí, normalmente um vendedor explica o produto, como funciona, dá orientações, né, doutora? E muitas das vezes, Beatriz, ele não faz pesquisa de preço. Coisa mais simples, que sempre foi a dica desde quando entrou o Código de Defesa do Consumidor, já existiam outros órgãos aí, e a gente sempre falou, pesquisa preço. E muitas das vezes ele chega, não pesquisou preço, no mesmo shopping, você vai compra numa loja, depois vai ver em outra loja, está com preço reduzido, e quer lá desfazer essa venda. E não pode, não há lei que obrigue o fornecedor a trocar aquele produto que ele, como a doutora Beatriz falou, ele chegou, gostou, teve a oportunidade de adquirir, foi informado para ele e ele quer desistir. Não cabe essa desistência. Essa desistência é somente quando a compra for feita nesses sistemas de compra online, de comércio eletrônico, que hoje a gente está falando aqui dentro do programa. Não, isso é interessante, né? Porque muitas vezes o consumidor acha que, independentemente de onde compra, vou lá e devolvo. Eu tenho direito à troca, não tenho direito à troca. Ressalte que a troca só se o estabelecimento ele oportunizar. Muitas das vezes tem um cartaz falando, ou na própria etiqueta do produto tem, você pode trocar num prazo máximo de até tanto dia, mas a grande maioria não é assim. Salvo se tiver defeito, Salvo se tiver defeito. E nesse caso também, só para esclarecer aqui mais uma vez, se tiver defeito, eu posso ir lá trocar. Não necessariamente devolver o produto. Não, pode devolver. Se ele for impróprio para o uso, né? Sim. Se você comprou uma capa de chuva e ela estiver furada, você vai devolvê-la. Ela não serve para o uso. Tá, mas eu não necessariamente tem que ser troca. Eu vou lá e troco por uma que está em perfeitas condições. Sim, pode trocar por uma, mas se não tiver outra, você não é obrigado a comprar uma sombrinha. Ok. Mas o direito do consumidor, né, doutora, ele fala assim, alternativamente a escolha do consumidor. Então eu posso ou escolher trocar, mas se eu falei assim, se esse produto já veio dessa forma, eu não quero outro dessa mesma marca, não. Então eu quero meu dinheiro de volta. Então é a opção dele. Né? É isso. A confiança é uma palavra importante que o consumidor vai adquirindo ao tempo em relação a diversas marcas existentes e produtos. Né? E pega que desproporção que haveria se não tivesse essa opção de escolha do consumidor, inclusive de ter sua quantia ressarcida. Imagina você vai no estabelecimento de alimentação, compra uma salada, um produto estragado ou com insetos, e você não tem a opção de ter seu dinheiro de volta. Está aqui uma nova salada, você teria coragem de consumir? Então, e aí é a vulnerabilidade do consumidor, porque na economia de mercado você não consegue sobreviver na base da subsistência, isso é muito difícil, ainda mais no centro urbano, então você depende do consumo. Então, para evitar que o consumidor seja cativo dessa necessidade, daí essas possibilidades. Você, não, esse produto aqui eu não quero, eu quero um outro. Não, aqui eu não quero mais consumir nada, eu quero meu dinheiro de volta e vou para outro estabelecimento. Agora, nós estamos aqui, assim, passa rápido, né? Parece que tem um tempão para debater, mas eu queria fazer uma pergunta que está relacionada ao direito do consumidor, mas não sei se exatamente seria direito do consumidor, e nós comentamos aqui há pouco. Esse tanto de golpe que tem, sobretudo, na internet.
empréstimos a juros baixíssimos, R$10.000, mas antes tem que depositar R$1.000 na conta. Eu já fui abordado por telefone para uma promoção de uma operadora de telefone móvel, que é a que eu opero, e que eu utilizo, e que assim, eu precisava de depositar, fazer uma transferência de R$2.000, porque eu tinha sido contemplado por um sorteio lá de 100 mil, sei lá quantos R$1.000. É claro que isso não era verdade, não caí no golpe, e sempre tem um de nós caindo, mesmo nós que conhecemos tudo. Então, isso é uma realidade, né? Aliás, duas. Uma é a compra, que você tem que fazer um pagamento anterior, fazer um depósito, e depois não tem produto nenhum. E essa do empréstimo também. O empréstimo R$10.000, quando liga para lá tem que depositar R$2.000 e daí 3 dias vai cair R$10.000 na sua conta. Isso é comum, não é? Muito. Temos vários casos de contas fantasmas. As contas são abertas somente para receber aquele depósito e depois elas são encerradas no mesmo dia. E a gente não acha mais o dono titular daquela conta. E todo dia cai alguém, né? Infelizmente, sim. Outro caso que é muito comum é nesse site de compra coletiva, que você tem a pessoa se oferecendo a fazer a negociação fora do mecanismo de compra indicado pelo site. Às vezes tem o PagSeguro, cartão, não. Se você não fizer pelo cartão de crédito, se você depositar na minha conta, você tem um desconto de 20%. Só que a diferença é, no cartão você pode sustar a conta, você pode cancelar essa compra no cartão. Agora, no depósito bancário, você depositou, a pessoa levantou a quantia, você vai ficar aí à mercê de um fornecedor e torcer para ele existir. Que ele exista, né? Ele existe e que ele entregue o seu produto. Agora, doutores, nós estamos aqui chegando ao final, vou pedir assim uma palavrinha final de consideração de vocês. Que palavra que nós deixamos agora para o nosso telespectador, sobretudo nesse momento de tanto compra, aquisição de serviços, essa viradinha de ano, final de ano. Doutor Daniel, uma palavra para o nosso telespectador. Responsabilidade. Isso envolvendo tanto o quanto você está disposto a se valer dos seus recursos para adquirir, quanto também de ter conhecimento dos seus direitos, das vias de obtê-los, para estar calculando ou pelo menos se orientando em função das decisões que vai ter que fazer agora no final do ano. Conscientização. Acho que nessa linha que o Daniel falou é de se conscientizar dos seus direitos, buscar saber mais e assistir mais programas iguais a esse para que ele possa ter uma educação do consumo melhor, para que ele possa contratar melhor e exigir melhor qualidade dos produtos e serviços. E a doutora? Atenção. Muita, né, doutora? Gente, obrigado pela participação de vocês. Obrigado mesmo, eu acho que é de uma importância muito grande nesse momento, essa virada de ano, Natal, o pessoal compra muito e acaba também tendo muito golpe por aí na praça, e gostaria de contar com a participação de vocês numa outra oportunidade para continuar falando sobre o direito do consumidor, que na verdade não é um programa de fim do ano, né? É do ano todo, a gente tem que falar disso. Chegamos ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais. Até o próximo Advocacy. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.